O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para apresentá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejamos assentados. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a sermos continuadores da missão do semeador. Jesus veio semear a semente do reino de Deus no meio de nós. Hoje é nossa missão, hoje é a nossa tarefa de continuar, portanto, esta missão de semear a semente do reino de Deus, sem, contudo, termos pressa para recolher os frutos. A missão, portanto, é semear hoje, amanhã e depois, e cuidar. E o resto Deus fará. Por isso também nós somos semeadores do reino, da boa semente do reino. Assim hoje o profeta Ezequiel, ele nos fala de uma forma figurada, exatamente para mostrar, não é, que o povo de Deus que vivia em Jerusalém, eles foram expulsos, eles foram tirados e foram levados para o exílio por conta da força, do poder das autoridades desse tempo. Então o texto de hoje nos mostra a soberania de Deus. Deus que comanda a vida de cada um de nós, a história, o mundo, a natureza. Não somos nós a comandar a nossa vida, mas é Deus quem comanda. Por isso ele fala eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto, e de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei no monte alto e elevado. Então, esse cedro alto significa as autoridades da época que escravizaram o povo de Israel, primeiro no Egito e depois para a Babilônia. E Deus, portanto, vai tirar um broto
e vai plantar no monte alto elevado. Não é este broto, portanto, que ele vai produzir folhagem, frutos, e se tornará um cedro majestoso. Para dizer que Deus confunde os planos dos poderosos, mas acolhe com alegria os planos dos pequenos e dos humildes. Então o povo de Israel era em si mesmo um povo fraco, impotente, mas que Deus o tornou forte. Então este cedro tornou-se majestoso, porque este povo agora pode retornar para Jerusalém, pode reconstruir a sua vida, reconstruir o templo, que era uma referência para o povo judeu. E debaixo dele, desse cedro, o cedro é uma madeira, portanto, nobre, debaixo dele pousarão todos os pássaros lembrando todas as nações. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. E abaixo a árvore alta, portanto, os poderosos do mundo, mas elevo a árvore baixa. É isso que nós também vimos no Evangelho, vimos já na leitura do Evangelho de Lucas, quando da visitação de Nossa Senhora, não é, a prima Isabel, e que Maria canta o Magnificat, o Deus que despediu de mãos vazias os ricos prepotentes, mas encheu de bens os famintos. E assim, hoje, o profeta Ezequiel também nos diz isso: abaixar a árvore alta e elevar a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Então, é a soberania de Deus. Por isso é bom agradecermos ao Senhor, como cantamos no Salmo, a esse Deus Altíssimo, que cuida de cada um de nós com amor, com justiça, com fraternidade. Por isso é bom diariamente louvarmos e agradecermos a Deus. E a segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Coríntios, ela nos fala da confiança que nós precisamos ter nesse Deus que tem a soberania, que tem o poder, que tem a força, é Ele que comanda. Por isso precisamos ter esta confiança. E bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, nós somos peregrinos deste mundo. Peregrinos, moramos no corpo, isto é, neste corpo, somos peregrinos no mundo. Caminhamos na fé e não numa visão clara, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para irmos morar junto do Senhor. Então, por isso mostra, não é, a finitude de nossa vida neste mundo. Tudo é passageiro, tudo flui. O destino final é morar junto de Deus, é estar junto de Deus. Por isso também nos empenhamos a ser agradáveis a eles, quer estejamos no corpo, ou quer tenhamos deixado esta morada. Todos nós, portanto, temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo.
não para ser julgado, não para ser condenado, não é? Mas para receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da vida corporal. Não precisamos ter medo se seremos premiados ou castigados. Deus sabe muito bem separar a semente que produzimos da palha que não serve. Por quê? Ele é misericordioso, Ele é bondoso para conosco. E depois o Evangelho fala do reino de Deus. Como é que se manifesta o reino de Deus? Jesus dizendo à multidão, não é? O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem as flores, as espigas e por fim os grãos que enchem as espigas. E quando estão maduros, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus ainda continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas nós poderemos usar para representá-lo? Então Jesus usa essa metodologia, a parábola, a comparação, falando da terra, falando da semente, falando daquilo que os homens conheciam, não é? A terra, a semente, o campo, a lavoura. Então ele compara o reino de Deus a partir daquilo que o povo já conhece, né, e já sabe. Então por isso ele fala da semente. E agora ele fala ainda, não é, do grão de mostarda, a segunda comparação, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeado, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e se estende ramos tão grandes que serve de abrigo para os pássaros. Então, a gente perceber que o reino de Deus não acontece a partir de grandes coisas, de grandes feitos, mas acontece a partir de pequenas coisas. Das coisas, muitas vezes, às quais o mundo não dá importância, ou até mesmo nós não damos importância. Mas é a partir das coisas pequenas. Então, essa semente de mostarda nos mostra exatamente isso. Ela é pequena, muito pequena, quase que não se enxerga a olho nu, mas quando lançada à terra, ela germina, cresce, torna-se uma hortaliça, a maior de todas as hortaliças, e estende os seus ramos que servem de abrigo para os pássaros do céu. Então, não devemos estar preocupados com o sucesso, com visibilidade daquilo que fazemos, mas agirmos na simplicidade, como essa semente pequena que é lançada na terra, mas que produz. Por exemplo, nós temos a pastoral da criança, poucas pessoas sabem. Uma pastoral que muitas vezes muitos não a conhecem, muitos não têm o conhecimento, mas sabemos o bem que essa pastoral faz para as crianças. Quantas vidas foram salvas por essa pastoral? Não é? A pastoral da criança, através de medicamentos, de alimentação,
da pesagem, do acompanhamento, né? Então, é todo um trabalho, muitas vezes quase que invisível, mas que faz a diferença. E Jesus anunciava a palavra usando, portanto, muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Então, que nós também sejamos esses semeadores, semeadores do reino de Deus. E há outras passagens do Evangelho que também nos apresentam outras realidades, a comparação do reino de Deus, quando fala do fermento. O reino de Deus é como uma pitadinha de fermento que se coloca na massa. Essa pitadinha de fermento colocada na massa transforma, leveda a massa toda. E interessante que ele se dilui, se mistura na massa. Não é mais possível perceber o fermento, mas percebemos a sua ação, o seu efeito, porque fez a massa crescer, fez a massa levedar. E não é muito fermento, uma pitadinha de fermento. Então, assim também nós sejamos semeadores, semeadores do reino de Deus. Semear é a missão da igreja, é a missão da comunidade. Semear a boa semente do reino. Sem, contudo, termos a preocupação de querer de imediato colher os frutos. Não, semear. E o restante, Deus faz. Deus cuida, Deus faz. Então, que nós possamos semear a boa semente do reino de Deus, para também colhermos bons frutos para o reino, para a humanidade. Os bons frutos, que significa justiça, fraternidade, bondade, comunhão, solidariedade e assim por diante. Então, que Deus nos ajude a sermos bons semeadores. A semente é de Deus a palavra de Deus é essa semente. E o Cristo é o semeador. E nós somos convidados também a sermos semeadores desta boa semente do reino, desta boa semente da palavra de Deus.